O plenário do Supremo Tribunal Federal está debatendo e votando questões relacionadas à política ambiental do governo Jair Bolsonaro. Não é uma questão só, são várias. Inclusive, a representação no Fundo Nacional do Meio Ambiente, porque houve uma decisão do governo Bolsonaro em 2020, coisa de 2 anos, por intermédio de um decreto, o governo excluiu completamente a participação de representantes da sociedade civil no Conselho Deliberativo desse fundo, Fundo Nacional do Meio Ambiente. E a Carmen Lúcia, que é relatora da ação, ela disse que a alteração evidencia uma centralização que seria antidemocrática e que essa intervenção estatal tem por objetivo afastar a participação da sociedade civil. O André Mendonça seguiu Carmen Lúcia, também Lewandowski, Alexandre de Moraes, mas o Nunes Marques votou pela rejeição da ação. É bom lembrar que são várias decisões do Supremo relacionadas à política ambiental, mas houve uma paralisação. Aí o Fux olhou para aquele calendário, né, Ronald? Feriadão ali no vermelhinho e tal, e falou: opa, voltamos dia 20. Voltamos a conversar sobre isso no dia 20, porque dia 15 é feriado. Sexta-feira da Paixão de Cristo, daqui a uma semana. Dia 15. Então, por que dia 20? Porque é quarta-feira. Por que não dia 18? Segundona? Segunda-feira. Quarta-feira é o dia que todos estão aqui alegremente. Então marcou para o dia 20 a retomada. Pelo andar aí da votação, a posição da... E dia 21 é feriado, tem razão, dia 21 é feriado, ou seja, é quarta ou aí fica para 27, provavelmente. Mas, pelo andar da votação, a posição da Carmen deve ser majoritária. Já são 4 votos com o dela, né? Então, deve ter mais 2 votos aí sem problemas. Mas há uma discussão interessante nessa história, que é a discussão que houve entre Carmen e Cássio, e que traz aí alguns aspectos interessantes. Porque a ministra não deveria referir-se a antidemocrático. Porque, por incrível que pareça, não sei, situações óbvias, elementares. Falar que algo é antidemocrático é passível de discussão. Mas quando o ministro do Supremo afirma que algo é anticonstitucional, aí sim, é objetivo. Pode-se até discutir, às vezes, uma parte do plenário do Supremo entende que uma decisão, um decreto, um projeto, uma lei, uma atitude é contrária à Constituição, e outros entendem que não. Mas a decisão final, ela será objetiva. A decisão do Supremo é que tal projeto é inconstitucional ou é constitucional, não fere a Constituição. Mas no caso, Carmen Lúcia fala em antidemocrático depois, ao responder, por isso é importante, quando responde os argumentos do Cássio Marques, aí ela fala em anticonstitucional. Aí é uma posição objetiva. Mas o alerta feito pelo Cássio Nunes Marques vale um bom debate. Ele diz que o voto da ministra, na verdade, estava tirando do governo a função que a Constituição dá ao Executivo de elaborar e executar planos de ação.
Inclusive, ela estabelece 60 dias para que um plano seja apresentado, etc. O argumento dele foi bom, tanto que a Carmen diz: não, se eu tivesse falado isso, seria uma barbaridade. Eu não falei isso. Você está dizendo que eu disse algo que, se eu tivesse dito, seria uma barbaridade. Jamais poderíamos tirar do Executivo o poder que a Constituição confere, atribui ao Executivo. Mas fica provado nesse debate que muitas vezes é tênue a linha que separa cada um cumprir o seu papel de um poder estabelecer-se como superior e, de certa forma, impor aos outros dois poderes suas decisões. Ora, é claro que a ideia, 3 poderes independentes entre si, porém, idealmente, trabalhando em harmonia, e havendo uma divergência inicialmente não solucionada, a palavra final é do Supremo. Por quê? Porque a palavra final é da Constituição e o Supremo é o guardião da Constituição. Então a palavra final é do Supremo. Esse é o ponto correto, não deve haver dúvidas quanto a isso. Essa é a normalidade das coisas. Palavra final não significa única palavra. Havendo uma posição do Executivo contestada pelo Legislativo, ou uma posição de um ministro do Supremo contestada pela Advocacia Geral da União, ou pela Procuradoria Geral da União, ou pelo Congresso Nacional, numa representação do Congresso ou de partidos políticos, aí a palavra final é do Pleno do Supremo. Até decisões de turma podem ser levadas para serem ratificadas ou retificadas, para serem confirmadas ou anuladas pelo Pleno. Vocês se lembram que o Pleno, por exemplo, reuniu-se para decidir se aquela votação na segunda turma que considerou Sérgio Moro um juiz parcial, suspeito, o Pleno reuniu-se para decidir se aquela decisão foi legítima, ou seja, não entrou no mérito, mas se cabia à segunda turma tomar aquela decisão. E decidiu que sim, mas a voz última a ser ouvida era a do Pleno. O Pleno é o Supremo. Ministro isoladamente não é o Supremo. Turma não é o Supremo. O Supremo é o Pleno. E essa discussão é interessante porque as decisões solitárias, individuais de ministros são imediatamente ordenadas, anunciadas, oficializadas como incontestável. Uma decisão incontestável de qualquer ministro. E não é assim. E há também situações, eu vou pegar um exemplo aqui prosaico, ainda relacionado à pandemia. E a Câmara Municipal decidiu que ninguém poderia, no município, exigir comprovante de vacinação para que alguém pudesse entrar no lugar, frequentar um lugar. Certo? Uma decisão da Câmara Municipal. No âmbito do município, não poderia haver essa exigência. Uma coisa é a vacina. Uma coisa é a vacina. Uma coisa é a exigência de medidas sanitárias. A máscara, por exemplo, que agora, aliás, em todos os estados. Numa fila. Tudo isso
A gente vai tentar retomar o contato com o Cláudio Zaidan. Perdemos o contato lá com o Uberaba. Já. Deixa eu ver se o Zaidan voltou aqui. Ainda não. A gente tenta retomar o contato com o Zaidan. A gente volta em um minutinho com a sequência do editorial de abertura aqui do Bandeirantes Acontece. Mais um minuto. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Marginal do Rio Pinheiros, essa tá parada no sentido de Interlagos, desde o Cebolão até a altura da Raia Olímpica da USP, que teve ocorrência nesse pedaço. Esse acidente aí apenas complica lá a Marginal do Rio Tietê. O caminho pela Gastão Vidigal, Fonseca Rodrigues, Pedroso de Moraes te ajuda aí a driblar parte desse trânsito lento. Quem segue no sentido da Castelo Branco, problemas entre a Avenida dos Bandeirantes e a passagem pela Ponte Eusébio Matoso. Vai estacionar em uma vaga da Zona Azul? Não esqueça de ativar o seu cartão azul digital através do RP Estapar Zona Azul São Paulo, site ou compre nos pontos de vendas oficiais, evite multas. Rádio Bandeirantes. Venha passear e se divertir com toda a sua família no Osasco Plaza Shopping. Aqui você sempre encontra os melhores presentes pelos menores preços. Todas as lojas estão pertinho de você. E você ainda conta com uma praça de alimentação completa e muitas, mas muitas opções de lazer para todos os gostos. Aproveite, que aos domingos o estacionamento é gratuito. Traga toda a família para o Osasco Plaza Shopping. Osasco Plaza Shopping, o shopping para passear e se divertir. Domingo Esportivo Bandeirantes, com Milton Neves. Futebol, informação, os goleiros de todos os tempos e a expectativa dos jogos do domingo, a partir das 9 da manhã, aqui na Bandeirantes. Oferecimento Romac. Com a Romac Distribuidora você não perde tempo. Ligue para 011-3019-2810. E Osasco Plaza Shopping, o nosso shopping cada vez melhor para você. Trânsito. Corredor Norte-Sul tá difícil no sentido de Interlagos, com o trânsito travado da Pinacoteca até a passagem pela região do Parque Ibirapuera, e lentidão também no sentido da Zona Norte, também na altura do Parque Ibirapuera e do túnel do Anhangabaú até a chegada ao cruzamento com a Avenida do Estado. Ali, pelo menos no caminho em direção a Interlagos, o trajeto da Liberdade, Vergueiro, Domingos de Moraes te ajuda a driblar uma parte do congestionamento. Promoção Vem Dinheirão, Atacadão, 60 anos do seu maior parceirão. São mais de 3 milhões em prêmios. Participe e concorra. Atacadão, lugar de comprar barato. Você ouve Bandeirantes Acontece. 15 minutos para as... 15 não, agora 14 minutos para as 4 horas da tarde. Quero agradecer a vocês que estão por aqui, o Luiz Pazini, o Jean, o Carlos Ribeiro, o Dalton, o Pedro, o Luiz Carlos, o Danton. Muito obrigado a todos vocês, Luiz Henrique Neto, todos que estão conosco aqui pelo nosso youtube.com/Bandeirantes Oficial. Todos ficaram de queixo porque o Zaidan perdeu a conexão conosco em um determinado momento. Vamos lá, Zaidan, prosseguindo. Sigamos. Tô te ouvindo bem. Alô, Zaidan. Central. Tô te ouvindo bem, Zaidan. Opa, tamo aí, Ronald. Tamo Tá aí. me ouvindo bem? Tá, sim, agora tá tudo bem. Muito bem. Bom, não sei onde parei. Espero que o som esteja Tá perfeito. bom. Aliás, agora temos a opção do Skype também, se for necessário. Então, Mais um nome de bezerro, né, Zaidan? mas vamos tentando. Mas eu tava dizendo aqui, Ronald, não sei se chegou aí pro ar no momento que eu falo aqui de uma cidade de Minas. Você estava exatamente falando sobre a cidade de Minas, o caso específico. A cidade de Uberlândia. E a cidade de Uberlândia foi que aprovou uma lei ali, a Câmara Municipal, não pode exigir o passaporte sanitário, né? A comprovação da vacinação. Pode exigir tudo, máscara, quando ainda havia essa exigência. Distância na fila, tal, incentivar para que todo mundo se vacine, mas não pode exigir o passaporte. E aí um outro vereador, que foi voto vencido, recorreu, e o troço foi parar no Supremo,
e o Supremo decidiu que a lei não vale. E aí vem aquela história de quando o Supremo decidiu, numa ação direta de inconstitucionalidade, que os municípios para suas políticas sanitárias. Os estados, os municípios, a União, cada um na sua esfera. Isso foi decidido e reiterado, até por embates com o governo federal, foi decidido diversas vezes pelo Supremo. Mas aí, quando o município aprova uma lei que desagrada aos ministros do Supremo, o município perde a autonomia que havia sido reconhecida pelo Supremo. Isso vai configurando um poder arbitrário. Ou seja, vale o que eu quero, vale o que eu acho correto. Não o que a Constituição diz, porque é para isso que existe o Supremo. Nenhum brasileiro está autorizado a desrespeitar. Isso inclui ministros do Supremo, presidente da República, parlamentares, governadores, todo mundo. Ninguém pode agir, fazer em desacordo com a Constituição. Em alguns casos, nem sequer falar, porque pode ser um atentado à ordem constitucional. E o Supremo defende isso. Ele é o guardião dessa Constituição. É aquele que diz, olha, isso aí fere a Constituição. Hoje as conexões estão complicadas, né? A gente vai fazer a conexão aqui para o Zaidan para a gente encerrar essa fase inicial do Bandeirantes Acontece, para que você não perca a conclusão do raciocínio, né? Acerca desse tema de abertura. Começou falando do Supremo a partir do voto, já tinha 4 votos, né, lá no STF, para o decreto da presidência que retira a sociedade civil do fundo ambiental. E essa relação que o Zaidan faz com outras situações de decisões constitucionais e que chegam às mais diferentes esferas. Esfera municipal, por exemplo, como ele falava a respeito lá da prefeitura de Uberlândia. Bora lá, Zaidan, para a gente ir para o final da abertura. Tô contigo aqui, Zaidan. O Skype. Bora lá, Zaidan, agora você tá comigo. Tô de novo? Tá aqui, vamos lá. Tá me ouvindo, Ronald? Sim, vamos tentar. Derradeira tentativa aqui. mas é isso. Ou seja, nesses casos todos, independentemente, não é o mérito do que está sendo discutido, mas é o avanço do Supremo para além do poder que a Constituição lhe confere. O Supremo não é o legislador da Constituição, ele é o seu defensor. Ele não pode ir além da Constituição. Isso vale para todos os casos, e esse embate específico da Carmen Lúcia com o Nunes Marques escancara isso, né? Às vezes até uma decisão correta, adequada, mas cada um tem de limitar-se à autoridade, ao poder que a Constituição lhe confere. Ir além disso é simplesmente rasgar a Constituição, que é quem autoriza que os ministros sejam ministros, que tem autoridade de ministros, que o presidente tem autoridade de executivo, que os congressistas têm autoridade de legislarem, de vetarem, de derrubarem projetos, derrubarem vetos. A Constituição é que dá poder a essas pessoas. E esse poder emana de quem? Tudo em tese, né? Idealmente, do povo. Se a Constituição é rasgada, o direito elementar do povo e sua autoridade natural são rasgados também, Ronald. O Bandeirantes Acontece com a sua participação sempre, e esse editorial de abertura fica disponível para você lá no nosso site, radiobandeirantes.com.br, certo? E você também pode acessar pelos principais agregadores de podcast, é o podcast Entendendo a Notícia. Rede Bandeirantes de Rádio.